A camarada Luxemburgo bagunça tudo. E é com essa frase do companheiro de luta, amigo e fundador da Liga Espartaquista ao lado de Rosa Luxemburgo, Karl Kautsky, que nós damos início ao nosso trabalho sobre quem foi Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo nasceu em 1871, o mesmo ano que ocorreu a Comuna de Paris. O contexto, então, da Europa, a partir desse ano, né, era um capitalismo desenfreado, com a classe trabalhadora levada à miséria em todos os países europeus. Sendo assim, o comunismo ele é amplamente adotado por grande parte desse pessoal. E a Polônia, lugar que ela nasceu, estava sob o governo russo na época. Então, a Rosa Luxemburgo é uma filósofa, economista, marxista e polaco-alemã. Ela entrou para a política clandestinamente aos 15 anos de idade, se identificando com a causa socialista na Polônia. Ela acabou se casando com Gustav Lubeck, obtendo assim a cidadania alemã, né? Por isso polaco-alemã. Porém, ela para se formar, para fazer faculdade, ela teve que fugir da Polônia, porque existia um mandado de prisão contra ela, por sempre atuar nos movimentos sociais. E numa época que as mulheres nem eram cogitadas para tal. Então ela foge para a Suíça, para Zurique, com o objetivo de estudar. E ela se forma em 1889 no curso de Economia Política e Direito, que hoje é mais ou menos as ciências políticas. E 10 anos depois, em 1898, ela se torna doutora em Economia Política, com uma tese intitulada O Desenvolvimento Industrial da Polônia. Essa tese ela foi publicada logo em seguida e ainda hoje ela é de grande ajuda para entender o contexto da Polônia na época. A Rosa Luxemburgo, durante sua vida, ela foi militante de dois partidos políticos. O primeiro foi a Social-Democracia do Reino da Polônia e da Lituânia, que foi criada em 1893. E após o seu casamento, né, após ela se mudar para a Alemanha, ela se filia à Social-Democracia Alemã, que foi criada em 1898. Mas sobre os partidos políticos que ela participou, a gente vai falar mais à frente com a Lari. Mas afinal, qual é o marxismo de Rosa Luxemburgo? Aqui a gente trouxe duas visões de duas pessoas diferentes, com dois campos de estudos diferentes também, para mostrarem sua opinião sobre a Rosa, mas é bem complicado, pelo visto, estipular qual é o marxismo dela, já que até hoje existem muitas visões sobre. Então, a primeira pessoa é a Hannah Arendt, que é uma filósofa política alemã, uma das mais influentes do século XX. Segundo ela, o marxismo de Rosa ele não era nada ortodoxo. Ele era tão pouco ortodoxo que nós poderíamos desconfiar. E a outra pessoa escolhida foi o John Holloway. O John Holloway é um jurista, filósofo e economista de linha marxista com fontes e influências anarquistas. Os estudos dele são bem associados ao movimento zapatista e a gente pegou um trabalho dele mais recente, né, de 2002, que ele fala sobre a Rosa. Então, para ele, a Rosa Luxemburgo ela é determinista, economicista e mecanicista, e adepta do marxismo científico. Porém, há uma resistência dentro do próprio movimento comunista sobre as ideias da Rosa Luxemburgo, já que ela é vista como socialista democrata, que é uma antítese, né, ao leninismo, já que o leninismo ele é focado no partido e a Rosa ela desapropria a necessidade de um partido de vanguarda. Esse partido de vanguarda é um partido autoritário na visão dela, focando apenas assim nos movimentos populares. Para ela, então, não há necessidade de existir um partido que que sirva de base para os movimentos populares. Então, a gente pode dizer que a Rosa Luxemburgo, em si, ela tem duas vertentes. A gente pode separar duas vertentes para ela. Uma vertente teórica,
que ela foca em explicar o modo de produção capitalista e suas contradições, gerando assim o conflito de classes e a desigualdade social. E uma vertente prática que fala sobre o protagonismo dos trabalhadores na Revolução. O conceito também de democracia para Rosa, ele não é o que a gente está acostumado a conhecer. Para ela, a democracia ela tem que contar com uma ampla frente popular e o conceito de massa também é um conceito positivo para ela. A Rosa Luxemburgo, então, é uma discípula declarada de Marx e ela estudou a teoria dele na universidade. Ela tem uma orientação socialista marxista, porém, ela discorda de alguns pontos. Ela, então, é uma adepta do feminismo, né? Se a gente puder falar assim, o marxismo feminista, porque ela chama atenção para as desigualdades de gênero dentro da classe operária também. A Rosa Luxemburgo, além disso, critica o reformismo social-democrata, mesmo sendo membro do Partido Democrata, né? Então ela vai mais para um comunismo radical, mais, entre aspas, de esquerda, assim. Os sociais-democratas, eles sempre foram a favor das reformas de base e eles não eram muito adeptos do fim efetivo do capitalismo. Já a Rosa, ela é completamente a favor do fim efetivo do capitalismo através de um governo socialista, né, que penderia para um governo comunista no futuro. E, além disso, a Rosa é totalmente a favor de uma revolução proletária. Além disso, apesar da pouca idade na época, a Rosa sempre criticou grandes teóricos da social-democracia alemã. Publicada em 1899, Reforma Social ou Revolução, de Rosa Luxemburgo, é a obra onde ela rebate as ideias revisionistas de Edward Bernstein, que, segundo ela, iriam contra tudo que o socialismo científico pregava, pois para ele não seria necessária uma revolução, logo que o capitalismo demonstra uma grande capacidade de adaptação. Assim, a luta da social-democracia não deveria se ater a dominar o poder político, e sim a reformar a vida da classe operária de maneira gradual, assim institucionalizando o socialismo. Como a Fernanda já nos disse, as ideias de Rosa eram pautadas na forte atuação do proletariado. Para ela, esse método oportunista auxiliava mais ao capitalismo que ao próprio socialismo. Era de extrema importância a atuação das massas nos processos de reforma. Entretanto, só elas não bastavam. A luta proletária, na visão de Rosa, tem um caráter pedagógico. Os combates travados pelos trabalhadores por melhores condições e seus resultados alimentariam a consciência revolucionária para, enfim, uma revolução institucional. Para exemplificar, vamos utilizar o trecho do historiador marxista Jones Manuel. Para Rosa Luxemburgo, se os trabalhadores, ao invés de confiar em acordos de cúpula, por exemplo, para conseguir melhores salários, acordos em que se nega piquetes, greves, ocupações de fábrica, se a classe trabalhadora, a partir da sua pressão, da sua auto-organização, consegue impor aos patrões aumento salarial, esse processo tem uma dimensão em si pedagógico e formativo da consciência, porque a partir dessa luta a classe trabalhadora vai perceber, por exemplo, que os tribunais estão a favor dos patrões, que a polícia atua a favor dos patrões, que a mídia atua a favor dos patrões, então ela vai percebendo coisas como o caráter de classe orgânico do funcionamento do Estado e do direito burguês, e a necessidade de destruir, quebrar esse poder político. Existe um nível de otimismo muito grande na teoria de Rosa Luxemburgo. Debater em detalhes a questão do processo de consciência não é o objetivo desse vídeo. O que Rosa coloca, e nisso ela está correta, é que existem formas e formas de lutar por reformas. Nem toda luta por reforma é reformista, percebe? Quando você luta para conquistar uma política pública, quando você luta para conquistar uma reforma e essa luta é centrada na auto-organização da classe trabalhadora, na mobilização da classe trabalhadora com autonomia política, autonomia ideológica,
essa luta, mesmo que sendo uma luta por reformas, ela tem um potencial revolucionário de fazer com que a classe trabalhadora perceba que seu único poder é a sua auto-organização e que ela precisa se auto-organizar para tomar o poder, destruindo o poder burguês. Agora pensando na atuação política de Rosa dentro de partidos. Na Alemanha, ela se filia ao Partido Democrata Alemão, conhecido por sua sigla SPD, onde se debruçou nos debates marxistas, em contrapartida até mesmo seus colegas de partido, como Edward Bernstein. Durante a Primeira Grande Guerra, em 1914, o partido onde ela se vê acolhida decide votar a favor dos créditos de guerra, colocando a Alemanha no conflito. O único deputado que resiste contra a votação é Karl Liebknecht, que recebe todo o apoio de Rosa a se opor totalmente à guerra imperialista. O interesse de ambos, naquele momento, era proteger os proletariados da guerra, cativar a população a boicotar os esforços bélicos e aproveitar o momento da crise interna do capitalismo para suscitar uma revolução proletária. A resposta do partido era que, naquele momento, os interesses da nação seriam maiores que os de classe, defendendo ideais nacionais, mesmo se houvesse conflito com os trabalhadores. A Alemanha, ainda como império, respeitava as decisões de sua burguesia e nem mesmo o Partido Social Democrata se opunha. Nesse momento, as ideias do partido se rompem, ficando revisionistas versus revolucionários. Rosa e Liebknecht se unem a outros revolucionários e criam a Liga Espartaquista para organizar os proletariados durante o conflito. Esta união viria a se tornar o Partido Comunista Alemão, o KPD. Antes mesmo da cisão do partido, Rosa já debatia com força suas ideias anti-imperialistas. Em 1913, lançou seu livro Acumulação do Capital, onde ela analisa a entrada de regiões não capitalistas na dinâmica do capital por meio do imperialismo. Sua crítica à economia capitalista parte da perspectiva que, para se manter funcionando, ela precisa invadir territórios que não estão no mesmo sistema. Depende do aumento progressivo da produção e, em decorrência disso, assimila outras economias. Rosa analisa que o conceito de acumulação primitiva de Marx não é a origem, e sim o fim. A acumulação capital é o sistema agindo em sua perfeita forma. Ela faz sua análise histórica a partir da experiência não ocidental. Afirma que existem diversas formas de produção, porém, desde o início do capitalismo, as transações entre elas ocorrem de maneira bruta e prejudicial apenas para um lado, causando desigualdades. Sob trabalho, Rosa considera que o capitalismo requer todas as riquezas e forças de trabalho para si, para o exercício do sistema, pois para expandir, ele precisa sempre de novas demandas, novos recursos e novos consumidores. Para a autora, essa dinâmica é a própria derrocada do capital. Logo que tudo se esgota, a crise seria iminente. A autora enumera 5 momentos específicos da acumulação capital. No primeiro, ela fala do poder de destruição sobre as economias naturais e de subsistência. Utiliza de exemplo os casos da introdução forçada da propriedade privada na Índia e na Argélia, por meio do colonialismo inglês e francês. No segundo ponto, ela discorre sobre como impor o capital a produtores não capitalistas e os obrigar a entrar na dinâmica do mercado econômico mundial. Aqui, ilustra a partir da análise das guerras do ópio na China. O terceiro momento é a destruição das economias camponesas e mercantis, e sobre como acontece o embate da agricultura com a indústria e como isso afeta na vida camponesa. O quarto momento relata a necessidade do endividamento progressivo pela exportação de recursos e de crédito internacional. E, por último, o quinto momento da acumulação do capital seria por meio da colonização formal e informal, a partir da submissão das regiões e economia de países
anteriormente colonizados. Bom, a relação da Rosa com a igreja quanto instituição, ela se dá em 1905, a partir de 1905, com as revoluções de outubro, ou as revoluções russas de 1905, em que um folheto publicado pelo Partido Social Democrata Polaco, intitulado O Socialismo e as Igrejas, escrito por ela, no fervor das revoluções que estavam acontecendo já na Rússia, em que ela aponta apoio nessas causas enquanto ela estava morando na Alemanha ainda. Nesse folheto que ela publicou, ela critica a forma como a igreja, como instituição, se aponta no cenário de não apoiar a luta do proletariado que está ocorrendo e defender o movimento czarista do Nicolau II. Daí nesse artigo ela aponta várias formas como a igreja ela tem uma ascendência caridosa que um meio de ajudar as pessoas pobres e como ela se subverteu a uma economia de dinheiro mesmo, de arrecadação de riquezas. Então ela aponta alguns pontos nesse artigo que fala que não foi Jesus que pregou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ela coloca algum desses apontamentos, fala que alguns padres cobram dependendo do local para enterrar, ajudar algum ferido. Eles cobravam em vez de ajudar, como caridade mesmo. E no tanto que no final do artigo, alguns pontos que ela coloca que mas desde o momento em que os padres usam o púlpito como um meio de luta contra as classes trabalhadoras, os trabalhadores devem lutar contra os inimigos dos seus direitos e de sua libertação. Porque o que defende os exploradores e o que defende e o que ajuda, a prolongar este regime presente de miséria. Esse é o que o inimigo mortal do proletariado, quer esteja de batina ou de uniforme de polícia. Rosa foi presa em 1904 por quase 2 meses, acusada de ser contra os esforços de preparação para a guerra no país. Ela foi presa novamente em 1907, dessa vez por 2 anos, por ser contrapor novamente aos esforços de guerra feitos durante o Congresso do Partido Social Democrata na cidade de Jena, em que ela fez um discurso em 1905. Ela teve um processo de julgamento. Daí já em 1914, ela é julgada novamente e condenada a 1 ano de prisão por desobediência civil. E nessa defesa durante esse julgamento, foi lançado um folheto com o título Militarismo, Guerra e Classe Trabalhadora. Em 1915, é presa novamente por agitação antimilitarista. Daí na prisão ele escreve o folheto Junes, base teórica para a Liga Espartaquista. E ainda na prisão ela escreve a Revolução Russa, contando os acontecimentos que estavam acontecendo na Rússia. Em 1917, o partido expulsa a Liga Espartaquista e o grupo de oposição interna. Em dia 8 de novembro de 1918, ela é liberada da prisão e funda no mês seguinte o Partido Comunista da Alemanha. Em 9 de janeiro de 1919, Berlim entra em estado de sítio. A Alemanha se encontra, no final da Primeira Guerra Mundial, em um momento de grande ruptura política interna, com a iminente queda do imperador. O Partido Social Democrata Alemão, ao qual Rosa participou por grande parte de sua vida,
e ao qual sempre criticou os posicionamentos quanto aos créditos de guerra, rompe todo o seu elo com Rosa em 1917, expulsando a Liga Espartaquista e também grandes grupos de oposição interna. O Partido Social Democrata se alia ao novo governo, buscando apoio a antigas polícias imperiais para barrar movimentos trabalhistas. E nesse pequeno contexto que a Alemanha se encontra, que eu não vou me alongar muito porque não é o objetivo principal do trabalho, é que em 15 de janeiro, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht são presos e levados para interrogatório, onde foram espancados pelo grupo paramilitar Freikorps, que esse grupo paramilitar ele é formado por antigos militares no final da Primeira Guerra que não se contentavam com a vida civil e acabaram fundando milícias dentro da própria Alemanha para se manter dentro do movimento de guerra, movimento militar. E esses Freikorps são o que depois viriam ser a polícia militar nazista, as SS. Depois foram levados em carros separados. Rosa foi levada por uma estreita rua e foi baleada e jogada em um curso de água. O corpo só foi encontrado 6 meses depois.